Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos na página 136, o segundo parágrafo, que tem um artigo da nossa fé, que é concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Nascido da Virgem Maria. O primeiro inciso diz concebido pelo poder do Espírito Santo. É o número 484 do nosso catecismo. Neide Torres, que está entrando no meu Instagram, seja bem-vinda à nossa aula de catecismo. Vamos para o texto deste número 484. A Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz São Paulo a esta comunidade dos Gálatas. Isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é a convidada, vejam, Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. Paulo também diz isso à comunidade de Colossos, capítulo 2, versículo 9. A resposta divina à sua pergunta, como se fará isto, se não conheço homem algum? Lucas, capítulo 1, versículo 34, é dada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, não é? Que é capítulo 1, versículo 35 de São Lucas. E o arcanjo diz, o poder do Altíssimo te cobrirá. Esta é, de fato, vejam, não apenas a disponibilidade através do sim, a abertura à liberdade de Maria, a generosidade dela, mas, sobretudo, uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus. Como diz o doutor angélico Santo Tomás de Aquino, que a graça supõe a natureza. A graça supõe a natureza. Deus que, ao nos criar, nos dotou de liberdade e de vontade, nos dotando de inteligência. Vejam, Ele respeita. E por isso que, dentro da liberdade, da vontade e racionalmente, quando perguntou Nossa Senhora para compreender o grande mistério e o grande plano de Deus na sua vida, a resposta é do Espírito e pelo Espírito. O poder do Altíssimo te cobrirá, ou seja, a força de Deus, o poder de Deus é que vai gerar no seu ventre o Emanuel, o Deus conosco. Vamos avante. 485. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. Vejam, a missão da terceira pessoa da Santíssima Trindade está conjugada, ordenada à missão da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Vejam, Jesus Cristo. E quem diz isso é Lucas, o próprio Lucas, ele diz, não é? E João vai ratificar isso no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 14
a 15. Esta comunhão, esta unidade das propriedades das pessoas, como nós vimos na teologia da Santíssima Trindade. Quem quer se aprofundar, então pegue lá, não é, as aulas que falam sobre a teologia da Santíssima Trindade, que fala da Santíssima Trindade. Tem aqui na página, tudo salvo, só não é repaginar, ou seja, procurar essa aula, tá certo? O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. De Maria, não é? Maria de Nazaré. Acredito que esse número 485 está claríssimo, sem nos deixar dúvida nenhuma, e todo o contexto é contexto bíblico, fundamento nos evangelhos. Não é? Por isso que sempre eu faço questão de frisar ou de destacar que o Catecismo da Igreja Católica, que é o magistério dentro da sagrada tradição, ele está cheio, está povoado do fundamento bíblico das Sagradas Escrituras. O número 486 diz assim: ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo, desde o início de sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente aos pastores. Vejam. Lucas capítulo 2, versículo de 8 a 20, é o fundamento. Aos magos, né? Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. E a João Batista, João capítulo 1, versículo de 31 a 34. Aos discípulos, vamos ver, né? João capítulo 2, versículo 11. A manifestação aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como Deus ungiu com o Espírito e com o poder. Atos, capítulo 10, versículo 38. Vejam, todo o contexto. E as categorias que ele se revela, ou foi revelado o seu nascimento, né? Foi revelado a sua existência, portanto, humana, a quem? Aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Sobretudo esses últimos que conviveram com Jesus praticamente 3 anos. Os discípulos conviveram com Jesus. Então, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Primeiro inciso, isso nós não temos dúvida, não é? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, na sua humanidade, foi gerado pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, pelo Espírito Santo, que é um com o Pai, com Deus e com o próprio Filho. Ou seja, somente Deus pode gerar Deus. Somente quem é Deus pode dar a vida a Deus. Nessa linguagem, não é? Metamorfósica, meta-antropológica, podemos dizer assim, certo? Vamos para o segundo inciso, nascido da Virgem Maria. E nós vimos já na aula, não é? De Mariologia, quem é Maria. Nós podemos ver também dentro do Catecismo da Igreja Católica, que está povoado. Hoje, às 21 horas, vamos ter aula de Mariologia e vamos dar continuidade
vimos o nome de Maria na introdução, depois, né, todo o contexto e fundamento bíblico. Quem é Maria, a partir do nome dela. E o número 487 vai dando a resposta, nascido da Virgem Maria. E vai dando resposta também, quem é Maria? Quem é Maria? Esta que Jesus nasceu, que o Emanuel, Deus conosco. O que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo. Veja, pensamos em Maria, Maria de Nazaré, a partir de Jesus Cristo. A sua honra, a sua dignidade, não é? A sua teologia mariológica é a partir de uma teologia cristológica. E por isso nós podemos falar claramente e autenticamente sobre ela, porque ela está toda respaldada, toda ancorada, veja, no seu Filho Jesus Cristo. Por isso que liturgicamente todas as festas mariológicas, todas as festas marianas, todas as devoções a Maria, ela nos alavanca para irmos ao seu Filho Jesus. Ontem o texto foi belíssimo do Evangelho, João capítulo 2, versículo de 1 a 11, falando das bodas de Caná, a festa de casamento. Foi a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Que no capítulo 2, versículo 5, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. É a realização de Nossa Senhora, totalmente. Né? É a alegria dela, como a Antila do Senhor. Antila, não é? Do latim, ancilla, ou escrava, serva do Senhor. Vamos avante, vejam. E que diz justamente: mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé em Cristo. Vejam. Ilumina, é iluminada pela fé de Cristo e ao mesmo tempo nos ajuda a entender o mistério de Jesus Cristo. Por isso que dizem que não há, veja, não há Jesus sem Maria e não há Maria sem Jesus. Dentro de uma antropologia, vejam, dentro de um mistério cristológico e um mistério também mariológico. Ela nos ajuda a entender, né, o mistério da encarnação, como ela a entendeu. O subtema desse segundo inciso, nascido da Virgem Maria, é a predestinação de Maria. Vejam, a mariologia que o catecismo coloca, não é? Houve uma predestinação do destino de Maria. O número 488 diz: Deus enviou seu Filho. É Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas para formar-lhe um corpo, vejam, e aqui Hebreus, capítulo 10, versículo 5, quis a livre cooperação de uma criatura. A livre cooperação de uma criatura. Quer dizer, não precisava, mas ele quis. Ele quis. Certo? Por isso, desde toda a eternidade, prestemos atenção em cada termo, em cada palavra desse número. 488 é importantíssimo para entendermos. Entendermos o mistério da encarnação, entendermos a predestinação de Maria e entendermos a missão de Maria, quem ela é na economia da salvação. O que ela significa hoje para a fé
catalão, católica, totalmente para todos nós. Vejam, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Esse contexto está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 27. Datando ela no tempo histórico, numa região política, no espaço geográfico, dentro de uma estipe, veja, filha de Davi, judia, portanto. Data, contextualiza, porém, não é contextualizando historicamente, contextualizando geograficamente, contextualizando politicamente, Nossa Senhora, contextualizando-a, vejam, religiosamente. Judia, portanto, veio dos judeus. Ela foi preparada desde toda a eternidade. Não foi apenas a eleita, não foi apenas a escolhida. Não, ela foi preparada desde toda a eternidade para isso. Dentro da livre, veja, vontade de Deus, mas também, o nariz está coçando, da livre vontade dela mesma. Dela mesma. Como criatura, como pessoa humana, não é? Tinha racional, vontade, veja, e liberdade. Certo? Vamos avante. Quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. E agora, não é? A Lumen no número 56 e também 61. Vamos ver isso. Está aqui. É uma constituição do Concílio Vaticano II, não é? A Lumen Gentium. Vamos ver. Número 56, depois o número 61. É importante lermos estes números que falam sobre tudo. Né? É o último capítulo reservado na Lumen Gentium. Vejam. E eu quero fundamentar isso. Né? É o capítulo 8º dessa Constituição, a luz dos povos, ou luz das gentes, né? Que fala sobre a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Todo um capítulo que tem nessa Constituição reservada, que vai do número 52, vamos ver aqui, sem pressa, não é? Número do 52, ao número 69 dessa Constituição que é reservado para Nossa Senhora. Tem como baixar esse documento, né? E tem como ler. É uma espécie de uma mariologia do Concílio Vaticano II. É importantíssimo. Vamos ver essa parte dentro do curso de Mariologia. Vamos ver o que o Vaticano II pensa sobre Nossa Senhora. Qual é a doutrina do Concílio Vaticano II sobre Nossa Senhora. Mas vamos para o número específico, que é o número 59, não é? Aliás, 56, depois 61. Vamos ver aqui o culto da bem-aventurada Virgem Maria na Igreja, natureza e fundamento do culto. Vejam,
o que os padres da igreja, ou seja, os padres conciliários, os nossos bispos, com o nosso Papa até então. João 23 e depois, não é, o Paulo VI. Vamos ver. Maria foi exaltada pela graça de Deus acima de todos os anjos e de todos os homens, logo abaixo de seu filho, aliás, por ser a Mãe Santíssima de Deus e como tal haver participado nos mistérios de Cristo. Por isso, a igreja a honra com culto especial. A igreja a honra com culto especial. Isso o catecismo chama o concílio, e o catecismo, que o catecismo já é uma síntese deste concílio, chama de hiperdulia. Porque o culto aos anjos e aos santos é dulia. Então o culto a Nossa Senhora está acima dos santos, santas e anjos. É hiperdulia. Vejam. Na verdade, já desde os tempos mais antigos, a bem-aventurada Virgem é venerada com o título de Mãe de Deus. Isso os gregos chamam de Theotokos, que é um dogma que vamos ver também no curso de Mariologia, os dogmas marianos. E os fiéis, sob sua proteção, recorrendo com súplicas, refugiam-se em todos os perigos e necessidades. Não é? Um contexto de fundamento está no breviário romano, Subtum Presidium. Vamos avante. Sobretudo, a partir do concílio de Éfeso, o culto prestado a Maria pelo povo de Deus cresceu admiravelmente em veneração, amor, invocação e imitação, de acordo com as palavras proféticas da própria Virgem. Quais são essas palavras proféticas? O Magnificat, quando ela canta o mesmo canto de Ana. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez em mim grandes coisas o Onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 48. Este culto, tal como existia sempre na igreja, é de todo singular, mas difere essencialmente do culto de adoração que é prestado ao Verbo encarnado e do mesmo modo ao Pai e ao Espírito Santo, e muito contribui para ele. Vejam, como vimos no número, diz o quê? No início, desse número 66, está abaixo de seu filho. Ou seja, está abaixo o culto a ela, a Santíssima Trindade. Porque o culto da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, é chamado de adoração. E o culto a Nossa Senhora é chamado de veneração, que está acima, repito, dos santos e santas e os anjos, os arcanjos de toda a corte celeste. Vamos avante. Com efeito, as várias formas de devoção para com a Mãe de Deus que a Igreja aprovou dentro dos limites da doutrina e sã e ortodoxa, segundo as circunstâncias de tempos e lugares, e atendendo à índole e ao modo de ser dos fiéis, fazem com que, ao mesmo tempo que a mãe é honrada, o Filho, pelo qual existe todas as coisas, Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 16, e no qual aprove ao eterno Pai que habitasse toda a plenitude, como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 19, seja devidamente conhecido, amado e glorificado, e sejam observados os seus mandamentos. Que maravilha, não é? E o importante aqui
é percebermos, veja, dentro desse culto existe uma parte, não é, sine qua non. Estamos no culto e vamos para Maria na Anunciação. Veja, nos coloca no início, que é bem o contexto desse capítulo 1 do Evangelho de São João, bem no contexto. Vamos ver agora Maria, Anunciação, não é? Que são todos esses números do catecismo, mas aqui em texto único. Em texto único que vamos ver, não é? Depois, Maria, a cooperação na redenção. E quando chegarmos nesse número 61, é válido, muito válido, frisarmos que existe uma linha teológica que quer, de fato, fazer com que Maria seja proclamada como novo dogma a corredentora. Avante, quis, porém, o Pai das misericórdia que a encarnação fosse precedida da aceitação por parte de Maria predestinada, a fim de que, assim como uma mulher tinha contribuído para a morte, também uma mulher contribuísse para a vida. Olha o contexto do catecismo, que nós chamamos de a velha Eva e a nova Eva, a antiga Eva e a nova Eva. E isto aplica-se de forma eminente à mãe de Jesus, a qual deu ao mundo aquele que é a própria vida, que tudo renova e foi enriquecida por Deus com dons convenientes a tão alto munus. Portanto, nada admira que tenha sido corrente entre os santos padres chamar a Mãe de Deus, toda santa e imune de qualquer mancha do pecado, como que plasmada pelo Espírito Santo e formada qual nova criatura. Aqui já está falando da predestinação, não é? De Nossa Senhora no mistério salvífico. Vejam, adornada desde o primeiro instante da sua conceição, com esplendores de santidade absolutamente singular, a Virgem de Nazaré, ouvindo a saudação do anjo mandado por Deus, que lhe chama cheia de graças. o arcanjo já diz, não é? Já fala. Ela que foi preservada desde a eternidade, a cheia de graça. Essa expressão está justamente porque ela foi preservada, a cheia de graça, encontrou graça diante de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 28. Responde ao mensageiro celeste: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim Maria, filha de Adão, consentindo na palavra divina, tornou-se mãe de Jesus e, abraçando com generosidade e sem pecado algum a vontade salvífica de Deus, consagrou-se totalmente como escrava do Senhor, a pessoa e obra de seu Filho, servindo ao mistério da redenção sobre a sua dependência e com ele, pela graça de Deus onipotente. Com essa razão afirmam os santos padres que Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas cooperou na salvação dos homens com fé livre e com inteira obediência. Como diz Santo Irineu, abre aspas, pela obediência ela tornou-se causa de salvação para si mesma e para todo o gênero humano, fecha aspas. Santo Irineu, quando fala no Sermão do Advento. E não poucos padres antigos, na sua pregação, comprazem-se em repetir, abre aspas,
O laço de desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. É bonito, né? Vejam. O laço da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. E aqui é o fundamento do título: Nossa Senhora desatadora dos nós. Porque ela é desatadora dos nós, primeiro, porque ela desata o laço que pela desobediência Eva atou. Ela desata pela obediência e tem poder diante de Deus, diante de Jesus, diante do Espírito Santo, intercessor. Porque por a sua livre vontade, ela permitiu: eis-me aqui, a serva, a Antila, a escrava do Senhor. E por isso que o diabo não ousou, porque o mesmo estando no tempo, no crono, veja, no território, no espaço geográfico, mas como ela foi preservada desde a eternidade, o seu sino foi dado provisoriamente. Atenção, católico! O sim de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré, não foi dado provisório, foi dado também na eternidade. E não teria condições de ir a serpente, o diabo, fazê-la voltar atrás, seduzindo-a. Veja, o sim de Eva e de Adão, mesmo estando no paraíso, foi humanamente dado provisoriamente. Por isso que fica à mercê das tentações, das provocações, das tribulações. Mas o sim de Nossa Senhora, nem o diabo ousou em provocar, em atribular, em tentar. Foi dado na eternidade. Atenção. E aqui só tem a perder o cristão que não a reconhece. Só perde o cristão que não recorre a ela. Só perde o cristão que não pede a sua poderosa intercessão. Só perde o cristão que não a tem como modelo. Só perde o cristão que não a tem como espelho, que não a imita. Eu já disse em outras aulas, para imitarmos verdadeiramente Jesus Cristo, imitemos verdadeiramente Maria. Imitemos verdadeiramente Maria. Vejam. Vamos avante. Comparando-a com Eva, chamam a Maria, mãe dos viventes, e afirmam que com frequência, a morte veio por Eva e a vida por Maria. A morte veio com Eva, o mal, o diabo, não é? Se inseriu na humanidade, entrando no jardim, ele entra na humanidade, não no mundo, mas na humanidade, trouxe a morte. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, e Paulo vai dizer que ele é o tentador para nos levar ao pecado, e a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vejam que maravilhas. E vamos ver é fácil, é bom, é salutar e é gostoso falar de Nossa Senhora, não é? É gostoso falar de Nossa Senhora. Existiu um padre santo que ele, em todas as homilias, em todos os sermões, em todos os discursos, ele falava de Nossa Senhora. Todos os temas, os mais plurais, os mais diversos, ele via uma brecha para falar de Nossa Senhora. Ela é a corredentora. Vejam. No Instagram, Ana Lúcia diz: verdade, padre. Minha mãe me entregou a Maria na igreja, céu com 2 anos. Gratidão. O legado que minha mãe deixou.
minha mãe partiu para o paraíso. Creio foi a melhor entrega. É verdade. É verdade. Que maravilha. Vamos avante, e esse número é pequeno, não é? Cooperação na redenção. Veja o número 60 da Lubgensio, que fala do terceiro inciso, a bem-aventurada Virgem Maria e a Igreja. A bem-aventurada Virgem, predestinada desde toda a eternidade, olha a mentalidade do Concílio Vaticano II, junto com a encarnação do Verbo Divino para ser mãe de Deus, foi na terra por disposição da divina providência, a mãe do Redentor divino, mais que ninguém sua companheira generosa e a humilde escrava do Senhor. Eu não sei se a gente entende isso, se a gente perde tempo, se a gente maquina, se a gente reflete, se a gente medita, se a gente consegue contemplar. Maria de Nazaré foi companheira de Deus. Sendo a humilde escrava do Senhor, ela foi companheira. Veja. Foi companheira. Sabe o que é isso? Não é? É viver lado a lado. É compartilhar os sonhos, os projetos. Eu fico me imaginando o diálogo de Nossa Senhora, não é? Com o seu filho. Fico me imaginando. Jesus, vimos que ele crescia, né, em humanidade, em razão, crescia em sentimento. Talvez enquanto criança ainda não tinha, mas Maria de Nazaré sabia que aquela criança, tão indefesa, né, era Deus. Era Deus. Talvez na dimensão, na natureza humana, Jesus não sabia que era Deus. Mas Maria sabia. Sabia. E por ser Deus, atenção aqui, por ser Deus, Maria não o tratou como uma criancinha boba. Atenção, como muitas mães tratam seus filhos, porque pensa que eles não têm consciência, não sabem o que fazem, são inocentes, são ignorantes, não dá atenção do que os filhos falam quando é criança. Não é assim, não é? Vocês que são mães, vocês que são pais, não é assim? Se um adulto, isso a minha educação foi ainda assim, não é? Há 44 anos atrás, veja, quando um adulto estava conversando, a gente não chegava nem próximo, não passava no meio, não opinava, não é? Não interrompia, que era criança, não sabe o que fazer. Quer dizer, José e Maria e José, não tratava o menino, que era seu filho, na natureza humana, mas era Deus, não tratava assim, como um bobinho, como aquele que não sabe nada, porque vimos também ontem que a natureza, a segunda natureza divina, estava também toda na humana. A humana estava toda na divina. Sempre ele teve as duas naturezas. Vejam. E por isso que alguns pensamentos da criança, Jesus, vejam, alguns sinais de cura e libertação, milagre que ele fez enquanto criança, algumas respostas de Jesus, José e Maria também não compreendia. Diante, veja, aí sabia que por ser Deus, não é? A graça lhe acompanhava, o Espírito Santo, totalmente.
Vamos avante. Concebendo a Cristo, gerando, alimentando, apresentando no templo ao Pai, sofrendo com seu Filho que morria na cruz, ela cooperou de modo absolutamente singular pela obediência, pela fé, pela esperança e pela caridade ardente, ou seja, as virtudes teologais, na obra do Salvador para restaurar a vida sobrenatural das almas. Por tudo isto, ela é nossa mãe na ordem da graça também. Veja. Na ordem da graça também. Ela é nossa mãe. Mãe de Jesus, mãe de Deus, Theotokos, e a nossa mãe. Não tenha vergonha, não tenha medo de chamá-la de mãe. Vimos na primeira aula que é um dos maiores títulos de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Que Mariologia, não é? Tem. É o último capítulo, capítulo 8º da Lumen Gentium, ou Gentium. Vamos avante. Vamos adiante. Então, estamos no número 489. Que vimos o número, não é? 488, que nos fez ir para o último capítulo da Lumen Gentium. Vamos ver Ana Lúcia Gabriele Lins. Gabriele Lins, você tem quantos anos, minha querida? Parece que você é adolescente ainda, não é? Veja. Por que eu estou perguntando a Gabriele? Porque ela acompanha as lives, não é? E ela colabora. Não é? Ela sempre está contribuindo com as aulas. Vamos aí. Daí já podemos ver a importância de consagrar nossos filhos a Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ana Lúcia, foi ótimo você fazer esta colocação, porque ao pedir à igreja o primeiro sacramento, que é o batismo, o rito de batismo já faz essa consagração, viu? Já faz essa consagração, que entrou na tradição como a madrinha de apresentação, lembram? E até hoje, pergunta, tem madrinha de apresentação? Não é? É naquele momento que se apresenta consagrando a criança, a Nossa Senhora. Ela é a madrinha por excelência no rito do batismo, ela é a mãe na ordem espiritual. Tá certo? Que bom outras pessoas estiverem aqui para saborear essa riqueza. Heron Cabral, não é? Tem aqui um casal. É o homem ou a mulher que está contribuindo? Deus abençoe. E todos aqueles que estão também na minha página. Certo? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos avante. Ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de tantas santas mulheres. Vejam, no princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno. E aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Grifo meu, viu agora? Grifo de Padre Adivânio. E quero parafrasear Santo Agostinho. Santo Agostinho olha para Adão, o pecado, e diz: ó feliz pecado de Adão, porque trouxe o tão grande Salvador. Não é assim, não é? E nós cantamos isso lá na Páscoa. Nós cantamos, eu também digo, ó feliz desobediência de Eva,
que nos trouxe a tão grande Maria, veja, a obediente. Se não fosse a desobediência de Eva, nós não teríamos a obediência da ave. Se não fosse a queda de Eva, nós não teríamos uma mulher levantada, erguida, Nossa Senhora de Nazaré. Que maravilha, não é? Olhar, com este olhar de graça, de fé, que Eva também, mesmo pela desobediência, mesmo o diabo querendo causar um grande mal, mas na verdade, na plenitude dos tempos, ela fez, ela serviu, veja, ela serviu. E esta é a ideia que, veja, no princípio está Eva. Quando diz, ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio está Eva, o catecismo coloca Eva como santa. Perceberam? Coloca Eva como santa. E diz que Eva fez um trabalho, não é? Também contribuiu, mesmo pela desobediência. Ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e a de ser a mãe de todos os viventes. Ave e mulher quer dizer justamente isso, mãe dos viventes. Vamos avante. Então Gabriele diz, com 15 dias de nascida, tive a missa em ação de graças por meu nascimento. Amém. Você tem quantos anos, minha filha? Não deu a resposta. Está com vergonha de dizer a idade? Ou disse eu não vi? Não é? Vamos avante. A contribuição. Ana Lúcia diz, muito bem, padre, exatamente. Luzia Virgínia diz, gosto muito do Senhor e de sua celebração. Obrigado, minha querida. Vamos, em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Contra toda expectativa humana, Deus escolhe o que era tido como impotente e fraco, para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite e Esther, e muitas outras mulheres. Maria sobressai entre essas humildes e pobres do Senhor, que dele esperam e recebem com confiança a salvação. Com ela, filha de Sião por excelência, depois de uma demorada espera da promessa, completam-se os tempos, se instaura a nova economia da salvação. Que maravilha! Vejam, não é? Diz aqui a Lumen Gentium número 55, que fala de Nossa Senhora. Que fala de Nossa Senhora. Que maravilha! Vejam aqui, não é? Ela, todas as outras mulheres do Antigo Testamento, a partir de Eva, foram figura de Maria. Foram pré-figura de Maria. Que encontrou, não é? Na condescendência da promessa, a sua perfeita realização. Maria restaura a dignidade de todas as mulheres do Antigo Testamento e restaura a dignidade de todas as mulheres que viriam depois dela. Então, todas as santas, todas as mulheres consagradas, Maria anuncia todas elas. Encontram sim em Maria. Vejam que na verdade o sim da consagração é o único de Nossa Senhora que ressoa pelos tempos infinitos. Ana Lúcia diz, eis que falei assim, não é? Visitando enfermos, muito importante nós católicos saber falar sobre Maria, para não ficar
caladinho quando encontra evangélico querendo ser os sabidos. Ficaram caladinho. Isso mesmo. Vamos lá. Kelly e Socorro Santo, boa tarde, sua bênção. Eu tenho uma comadre que tem um grande amor pelo Senhor aqui em Palmares. Obrigado, Deus abençoe. Vamos avante, já está terminando, mas dá ainda para ler este número que fala sobre a Imaculada Conceição. Aqui é um dogma, já vamos entrando na parte dos dogmas. Depois vem a virgindade de Maria, depois vem a maternidade de Nossa Senhora, o segundo dogma, a virgindade de Maria, o terceiro dogma, Maria sempre virgem, e vamos ver a maternidade virginal de Maria do desígnio da salvação, a sua assunção, e o quarto dogma. Vejam, agora vamos ver os dogmas marianos, certo? Eita, lindo dogma do amor. Vamos lá. 490. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Vejam, diante da sua missão, do seu chamado, ela foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha missão. E aqui é o número, 56 que já lemos, não é? No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Aqui podemos falar de uma epiclese sobre Nossa Senhora. A vinda do Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Vejam, Pio IX. E aqui tem um parágrafo deste dogma. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Certo? Na concepção, ou seja, na gravidez de Ana e Joaquim. Tá bem entendido isso, né? Na concepção, ou seja, ulterior, não é? Ulterior. Antes da alma ser infusa no embrião, Maria foi preservada do pecado original, da mancha. E o estado de graça foi tão abundante, vamos usar essa palavra, tão abundante, tão ricamente, né, que parece que a protegeu, adotando-a com dons dignos, como diz o catecismo, que ela não poderia mais pecar. Não poderia mais pecar. Vejam, esse é o dogma da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Imaculada Concepção de Nossa Senhora. Não é?
esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição. Não é? Conceição. Veja. Lhe vem inteiramente de Cristo, pelos méritos do seu Filho, não é? Pelos méritos de Jesus Cristo. Em vista dos méritos do seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. É o número 53. Amanhã eu vou ter que ler esse número que fala, não é? Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Diz o Efésios, capítulo 1, versículo 3. Ele a escolheu nele, em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Vejam, antes de criar o mundo, Nossa Senhora já foi eleita e escolhida. Atenção, católico! O dogma da Imaculada Conceição e o fundamento é Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, ela foi eleita, ela foi escolhida, preservada. Tá certo? Por isso não deveria ser tocada pela mácula de Eva. Não poderia ser tocada jamais pela impureza, desonestidade, infidelidade, desobediência de Eva. Ok? Aqui eu paro. Olha que só Deus imensos sonhar e realizar de forma sublime. Amém, Lúcia? Não é? Agora eu quero vos abençoar que esse telefone aqui que está transmitido no Instagram já está dando sinal que a bateria quer, senão a gente vai perder todo o vídeo, tá bem? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.